Paz, meus irmãos, tudo bem? Sou o jovem Leandro aqui da Vila Maria, região 1. Venho através desse vídeo trazer uma mensagem rapidamente, simples e objetiva para vossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37 e versículos 5 ao 8. Depois nós vamos para o capítulo 41. Quero falar de sonhos, de promessas, de propósito de Deus aqui. Então a Bíblia nos diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos que este sonho lhe tenho sonhado. José dizendo que vai contar o sonho para seus irmãos. Fala bem assim, ó: eis que estavam atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Capítulo 41 e versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esses, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui o que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Uma palavra que eu tenho que trazer para vocês, que eu venho trazer para vocês aqui nessa tarde, nesta noite ou nesta manhã, não sei em qual horário você está ouvindo, mas a palavra de Deus diz que José, ele tinha um sonho, Deus revelou um sonho para ele, Deus tinha uma promessa na vida de José, e José acreditou nesse trabalhar de Deus na vida dele. Se a gente acompanhar a história, a gente vai ver que os irmãos de José desprezavam ele, jogaram ele dentro de um poço, venderam ele para o Egito, para Potifar, a mulher de Potifar caluniou José dizendo que ele tinha ido para cima dela, dormido com ela. Ele foi para a prisão, ficou mais algum tempo na prisão, Então José, ele passou por tudo isso para poder chegar no propósito que Deus tinha. Mas o que eu quero chegar aqui nesse momento? Muitas das vezes a gente está passando por tribulações, por lutas, por batalhas, e a gente não está entendendo o trabalhar de Deus. Mas muitas vezes é necessário a gente passar pelo poço. Às vezes é necessário a gente passar por Potifar. Às vezes é necessário a gente passar pela mulher de Potifar. Às vezes é necessário a gente passar pela prisão. E muitas das vezes isso eu trago pelo ambiente espiritual. Muitas vezes essas lutas, essas batalhas que a gente vem enfrentando não é em vão. Essa batalha é um processo para chegar no propósito que Deus tem na tua vida. Então, nesse momento, eu venho trazer uma palavra de conforto para ti. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. Talvez esteja passando por uma luta que tu não está entendendo o que Deus quer com isso. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso novamente? Talvez é porque Deus tem um propósito. Talvez não, eu tenho a certeza disso. Deus tem um propósito na tua vida. E cada luta, cada batalha, cada tribulação que a gente entra é para a gente sair mais forte. É um aprendizado que Deus quer nos ensinar. Porque não adianta a gente chegar no dia da vitória sem saber como agir. Por exemplo, Deus quer nos pôr como, vamos dar um exemplo, um pastor. Mas às vezes a gente é necessário passar por provas para nos tornar pastores capacitados. Então, eu trouxe esse exemplo, mas que nós possamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Que nós possamos entender o processo de Deus na nossa vida. E uma palavra que Deus vem me confrontando no meu coração muitas das vezes. Eu estava dentro do carro, voltando do centro de eventos, eu lembro até hoje. Só que a gente tem que estar com a nossa vida inteiramente no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente passa por lutas, por batalhas, por tribulações, por processos que não é o processo de Deus na nossa vida. É o processo por causa das nossas escolhas. Vou dar um exemplo. Hoje deu alguma coisa errada na minha vida e
que o que Deus quer que eu faça é isso, mas Deus quer que eu vá para a direita, mas eu vou para a esquerda. Então eu vou passar por um processo para eu ter escolhido a esquerda. Só que esse processo não é o processo de Deus, é o processo do homem. Por quê? Porque eu não escolhi a minha vontade, não a vontade de Deus. Então eu vou ter que voltar para a direita e e ir pelo caminho de Deus. E essa palavra que eu tenho para te trazer. Que a gente possa estar firme e constante no centro da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz agora aqui em Gênesis que o Espírito de Deus estava sempre com José. Estava no poço, estava na prisão, estava na casa de Potifar. Em todo momento, a presença de Deus estava com José. Que nós possamos carregar a presença de Deus em todo momento da nossa vida. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, glorificando e adorando o nome dele. Porque eu creio que a vitória é certa na minha e na tua vida. Porque eu creio que esse processo que está passando na tua vida é para o propósito que Deus tem na tua vida. Então creia somente, entrega a tua vida a Ele. Falando novamente, às vezes a gente vai ter que passar por poço, mas é para que Deus seja glorificado lá no final. Amém? Esta é a minha palavra. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.